Santo do dia 15 de abril de 1989. Santa Bibiana, rogai por nós. Eu li, entretanto, também um outro livro que teve sobre mim um efeito muito grande, que foi a Alma de Apostolado, de Dom Chotard. Dom Chotard foi um monge trapista, francês, cuja biografia eu li há pouco tempo atrás. Eu não conhecia, eu sabia só que ele era um trapista e que tinha sido eleito abade, era um abade trapista. Ele nasceu numa zona montanhosa da França, numa dessas pequenas aldeias encarapitadas no monte, e muito cedo ele sentiu uma vocação para ser trapista. E realmente entrou, teve que combater, o pai dele não queria que ele fosse, a mãe queria, o pai proibiu, ele foi proibido durante muito tempo, mas ele perseverou e conseguiu, afinal de contas, entrar para a trapa, e ali foi um monge modelar e seguiu toda a vida de monge e esteve aqui no Brasil. Eu sabia de uma coisa, eu conhecia um velho católico, muito mais velho do que eu, e que ainda tinha conhecido os tempos da monarquia, e que era um católico de direita, na força do termo, e que tinha sido, por causa disso, muito, muito perseguido na vida dele. Era um homem que tinha empobrecido, envelhecido prematuramente, calcado aos pés pelos infortúnios da vida, mas conservando muita piedade e ao mesmo tempo conservando muita devoção, muito fogo contra a revolucionária. Eu me relacionei com esse velho. E esse velho me contou que quando o Dom Chotard esteve no Brasil e que vinha para fundar uma trapa que ele fundou aqui, perto de uma localidade que há junto à Via Druta, da qual alguns dos senhores terem ouvido falar, e que se chama Tremembé. Ele fundou ali uma trapa num lugar muito bonito, porque é a zona dos arrozais do Vale do Paraíba. As plantações de arroz, eu creio que os senhores já viram, tomam essa altura assim, em geral, dão em terreno pantanoso e quecem, tomam assim mais ou menos essa altura, são umas espécies de ervas grandes, na ponta ficam umas coisas maneiras de cachozinhos de grãos de arroz. E eles enchem extensões enormes, e fica bonito ver aquelas extensões todas com arrozais, e ao fundo a Serra da Mantiqueira, com aquela interminável sucessão de cordilheiras que a distância torna meio azuladas, e que torna tudo muito agradável de ver. As montanhas, ou a gente deve vê-las de cima, ou deve vê-las de longe. As montanhas de perto não é muito do meu gosto, eu tenho a impressão que elas acachapam. Mas vê-las aos pés da gente é bom. Ou vê-las de longe quando elas constituem um fundo de quadro harmônico. Quando elas ficam azuladas pela distância, em nosso país, onde elas nunca ficam branqueadas pela neve, é muito agradável vê-las. E nesse lugar, Dom Chotard fundou sua trapa. Ele esteve bastante tempo aqui, dirigindo essa trapa, e ele conheceu esse senhor aqui em São Paulo. Quando ele foi para fundar a trapa, ele esteve em São Paulo para conhecer gente, fundar relações que apoiassem a trapa, e esteve com esse senhor. E esse senhor, que era um antiliberal de primeira força, abriu a alma a respeito de queixas e dores que ele tinha sobre a orientação liberal, quão moderada, dos bispos daquele tempo. E ele me contou que ele disse o que ele queria e que estava certo que Dom Chotard romperia com ele. Que terminada toda a narração, o Dom Chotard disse a ele o seguinte: Demain, ele gostava de citar isso em francês, Demain, je célébrerai la messe chez vous. Amanhã eu vou celebrar a missa em sua casa. Era uma grande honra que ele fazia. De fato, celebrou a missa, etc. Depois foi para essa trapa. Nós devemos dizer, com vergonha e com tristeza, duas coisas. Em primeiro lugar, foi talvez a única fundação de Dom Chotard que não pegou. No Brasil, rejeitou a trapa fundada por esse homem, que, a meu ver, vai ser canonizado pela igreja. Por quê? Porque não houve vocações. Por mais que eles trabalhassem, por mais que eles falassem, etc., etc., não houve vocações, em primeiro lugar. Em segundo lugar, outra tristeza. Os trapistas venderam. Tiveram que passar para a França. Dom Chotard passou para a França,
os trapistas venderam a trapa. E ela passou, era uma exploração agrícola, ela passou, mas com a forma de convento, etc, etc, venderam assim. Ela passou para as mãos de outros proprietários. Um desses proprietários transformou a trapa num lugar suspeito, onde se faziam danças e danças passuras, o próprio claustro da trapa. Eu não tenho que dizer aos senhores a indignação e a tristeza que um fato desse me causava. É uma coisa absolutamente evidente. Eu, se pudesse, eu tomaria um chicote com peso e resolveria essa situação diretamente, sem mais perder tempo. Nada, entrava de chicotada, cachorrada, Houve tempo que eu sonhei que talvez o grupo pudesse comprar a trapa. Nossa situação econômica estava mais larga, pensei em comprar a trapa. E quem sabe nós fazemos ali uma casa de repouso para a TFP. E restauramos ali o culto, etc. E a memória do grande Dom Chotá. Tenho certeza de que os senhores gostariam muito, mas estava na mão de multimilhardários que faziam disso uma fazenda de repouso, etc. Etc. que não queriam vender profundamente. Não queriam vender de nenhum modo, de maneira que eu nem tratei disso, está acabado. Bom, para ter ideia da força de alma desse Dom Chotá, ele tinha um dom hipnótico curioso, mas ele hipnotizava as pessoas. Uma ocasião, ele era um homem humilde que não se gabava das coisas. Uma ocasião, católicas fora do continente americano tenha sido o Vietnã e as Filipinas. No Vietnã, é todo católico, apesar de ser povo de origem budista e meio bramânico e de raça amarela, etc., portanto, raça que ainda não tinha ninguém de católico, pegou a religião católica lá profundamente. Os senhores sabem que é uma nação, até hoje, mártir do comunismo e profundamente católica. Bem, ele estava lá num encruzilhamento de três e esperando a hora de chegar um trem para ele, qualquer coisa assim, e numa jaula havia um leão. E ele então estava com um companheiro e, para se distrair um pouquinho, disse ao companheiro: você quer ver se o leão mudar de procedimento? O leão estava rugindo, pintando caneco dentro da jaula. Ele disse: quer ver dentro da jaula? Ele disse: quer ver esse leão mudar de procedimento? Começou a olhar para o leão, daqui a pouco o leão estava hipnotizado pelo Deus. Começou a ficar assim com certo torpor e ficou mansinho. O senhor pode imaginar que força deve ter um homem para hipnotizar um leão. Indica ao senhor o valor desse homem. Também na Primeira Guerra Mundial, arrebentou a guerra, e antes da guerra ainda, ou foi depois da guerra, quem foi depois da guerra, houve uma lei de perseguição religiosa na França. Foi antes da guerra. E, segundo essa lei, Jacques Clemenceau, que era o chefe do governo francês, era conhecido como uma fera, e era o que estava movendo a perseguição religiosa. Dom Chotá entrou e ele recebeu com prevenção, bruscamente, de um modo rabugento. Sentaram-se, Dom Chotá começou a expor o que ele queria, ele dardejou suas objeções contra Dom Chotá. Dom Chotá foi respondendo uma por uma, etc., mas com segurança. Ele foi tigre com tigre. Bem, a conversa, eles se pegaram. Até a conversa terminada, ele disse para Dom Chotá: eu devo dizer que eu não pensei que um trapista fosse assim, mas ser como o senhor é ser verdadeiramente homem. Eu lhe peço, Dom Chotá, que me inscreva na lista dos seus amigos. E qualquer coisa que precise de mim, em qualquer momento, conte comigo. Clemenceau, o anticlerical, é seu amigo. Dom Chotá viveu numa época, era o pontificado de São Pio X, em que a modernização da vida estava começando a dar seu grande. Quer dizer, uma porção de invenções recentes tinham entrado e tinham transformado o aspecto da vida. Os trens, as locomotivas, já se começava a falar de avião, a luz elétrica em todas as casas, a mudança da noite para o dia, praticamente, na vida de muitas cidades, em Paris, em outros lugares. Já se começava a falar de automóvel também, e de bicicleta, etc. Moto eu creio que ainda não. Bem, bicicleta, e
havia um inebriamento com o progresso, tido como o contrário daquela igreja que parecia a eles tradicional, lenta, imóvel, com seus dogmas, com seus princípios de moral imutáveis, etc., parecia coberta com a poeira do passado. E, portanto, um tanto negligenciada por todos aqueles que estivessem embriagados com o entusiasmo pela modernidade. Não sei se está bem explicado esse negócio. Isso ocasionava um grande número de apostasias. Os jovens, por exemplo, não se interessavam pela religião. Em massa, eles iam apostatando. E se os jovens apostatavam em massa, o futuro já não era mais da França Católica, porque os jovens são o futuro. Bem, e então, um bom número de padres zelosos começaram a fundar obras de apostolado. Eram, por exemplo, lugares onde se podia passar, os jovens podiam passar o dia inteiro sem imoralidade. Tinham lugares, coisas para se distraírem, tinham fanfarra, tinham uma coisa e outra, etc. E eles chamavam isso obras católicas, obras pias. Tinham alguma coisa para comer, para beber, realizavam jogos, etc, etc. E assim variava o infinito. Bibliotecas públicas católicas que não tinham maus autores, só tinham autores bons, e onde um rapaz pudesse, durante a semana, nas horas vagas, ir lá ler bons livros, etc. Publicação de obras refutando as doutrinas erradas daquele tempo, contando vidas de santos e espalhando a doutrina católica. Sobretudo, se insistia muito sobre o ensino do catecismo. Catecismo para crianças, para adolescentes, para adultos, variados segundo o caso, e o empenho que a igreja deitava no ensinamento do catecismo era tão grande que o Papa São Pio X, embora Papa, portanto, com as ocupações transcendentes de um Papa, todos os domingos em Roma dava uma aula de catecismo. Dentro do Vaticano, no pátio de São Damaso, é um pátio interno do Vaticano, e para estimular os vigários a darem aulas de catecismo, informarem no conhecimento da doutrina católica os jovens. E então eu vi fotografias dessas aulas de catecismo, um estrado grande, bem alto. Nesse estrado colocado uma poltrona, que era um trono, e de um lado direito e da esquerda, o trono era para o Papa, do lado direito e da esquerda, altas autoridades eclesiásticas, cardeais, etc., assistindo, e vinha todo domingo de Roma uma paróquia com o padre na frente e tocando música. Do ponto distante onde estava, percorria a pé toda a cidade para estar no Vaticano na hora certa para ver o grande Pio X, ainda não era chamado santo, mas já o tinham em conta de santo, o grande Pio X que ia dar uma aula de catecismo. A fotografia que eu vi o apanhava no momento em que ele lecionava o catecismo, com uma estatura grande, ele era um homem alto, corpulento, muito digno e com um olhar de fogo. Um jornalista francês disse dele que ele era como querubim com a espada de fogo na entrada do paraíso, se não me engano até de pé, todo vestido de branco, como se vestem os papas, todo vestido de branco e dando uma aula de catecismo para os bambinos todos, encantados, vocês podem imaginar. Depois a aula terminava, o Papa dava uma bênção, rezavam todos juntos, o Papa dava uma bênção e entrava. E a paróquia voltava, o ideal era voltar por outro caminho, mas com o estandarte da paróquia, etc., etc., para que todos do caminho soubessem que aquela paróquia tinha estado para receber uma aula de catecismo do próprio Papa. Era um empenho muito grande que havia nisso. E o número de obras assim que se fizeram foi colossal. Ora, acontece que essas obras evitaram muito mal. Mas que bem produziram, porque não basta evitar o mal, é preciso produzir o bem. Que bem produziram essas obras. Quer dizer, muitos foram retirados das garras do mal. Eram bons a quem se deu a facilidade de não se deixar devorar pelo mal. Mas isso só não basta. É preciso conquistar os outros. Bem, conquistas pouquíssimas. De maneira que era um esforço colossal com um resultado pequeno. Daí, novos esforços, fundar jornais católicos, comprar tipografias católicas, fundar revistas católicas,
Homem, toda espécie, clubes esportivos católicos, toda espécie de coisa para atrair a juventude. Eu volto a dizer, evitava que um certo número caísse no pecado. É uma coisa muito preciosa, mas não se pode querer só isto. Então, Dom Chotard, um profundo observador das coisas, meteu o dedo no ponto e escreveu um livro chamado A Alma de Todo Apostolado. Já no título vem uma coisa importante, que é Apostolado Sem Alma. Então, se há uma alma de todo apostolado, o apostolado pode ser feito com alma ou sem alma. Qual é a alma de todo apostolado? Era evidente que era uma afirmação de que aqueles apostolados estéreis eram apostolados que não alcançavam fruto porque não tinham alma. Qual é a alma do apostolado? Porque tudo estava realizado para o êxito. A igreja era rica, ela tinha meios para comprar, se fosse necessário, tinha tudo. Entretanto, não conseguia, senão muito pouca coisa. Qual era a origem disso? A pergunta a mim me interessava enormemente. Desejando fazer a Contra-Revolução, obra eminentemente de apostolado, desejando fazer a Contra-Revolução, queria conquistar para os ideais da Contra-Revolução os jovens do meu tempo, que eram jovens como eu, uns um pouco mais velhos, um pouco mais moços, mas esses que eu queria conquistar. E eu via a relativa inutilidade dos esforços que se faziam em torno de mim e meus próprios esforços para isso. Eu fundei uma ação universitária católica na Faculdade de Direito. A força de tino político, etc., essa ação universitária católica teve muita projeção, chegou a ser uma potência na faculdade, mas o número de estudantes que ela converteu era pequeno, era muito menor do que eu queria. Então, como é que ela conseguiu na faculdade uma posição de força, uma posição de prestígio? Mas se prestígio não rende conquista, prestígio que vafava. O que a gente quer é conquistar as almas do demônio, plantar o reino de Maria. Se o prestígio não é um elemento para isso, ele não interessa, é vaidade. Então, qual era a alma de todo apostolado? Dom Chotard dá muito bem a tese que para mim era completamente nova. E a tese é essa. O homem, para cumprir na totalidade e habitualmente os 10 mandamentos da lei de Deus, o homem concebido no pecado original não tem força para isso. De maneira que o homem pode, durante a sua vida inteira, praticar uns tantos mandamentos, todos não. E se não praticar todos, ele vai para o inferno. Agora, qual é então o remédio? O remédio é a graça. Com o que é que vem a ser a graça? A graça é um dom de Deus, pelo qual Deus faz com que ele cria um dom chamado graça, que é uma participação criada na própria vida incriada dele. A vida de Deus não é criada, Deus é eterno, existiu desde todo sempre. E é uma vida de uma intensidade e uma densidade infinitamente superior à nossa. Nós, na melhor das hipóteses, seremos sábios, seremos bons, seremos isso e aquilo. Deus não é sábio nem bom. Deus se diz é infinitamente sábio. Está muito bem. Mas não é tudo. Deus é a sabedoria. Deus é a bondade. Deus é a fortaleza. Deus é isso, aquilo, aquilo. Esse é Deus. E então é a própria bondade, é a própria sabedoria subsistente, eterna e de uma natureza infinitamente superior à minha, porque não foi criado e me criou a mim. É a própria vida dele que, por meio desse dom, dessa vida que eu participo. E então Deus vem habitar em mim, não a maneira eucarística, mas a maneira de uma ação, de um dom que ele põe na minha alma, pela qual a minha alma vive da vida dele. E Dom Chotard mostrava que o que é a substância do apostolado é que um homem possua em si essa graça de Deus e a transmita aos outros. Quer dizer, tratando com um homem que tem a vida da graça, se ele a tiver intensamente, se ele a tiver abundantemente, ele, ainda que sem querer,
a graça de Deus atua através dele sobre aqueles a quem ele quer conquistar. E produz na alma dos outros o efeito que produz na alma daquele. De maneira que o apostolado é fecundo quando o apóstolo tem muita participação na graça de Deus. O apostolado é estéril quando o apóstolo tem uma pífia proporção de participação na graça de Deus. Não basta viver em estado de graça. O estado de graça pode salva o homem que está nesse estado. Mas não basta isso. A coisa é outra. É preciso que tenha abundantemente para da superabundância jorrar para outros. Isso é que é preciso. É preciso, portanto, ter uma vida da graça intensa. E ele então dá casos, explica, etc., fatos que já tinham entrado na minha observação, mas pelos quais eu não conhecia explicação. Ele conta, por exemplo, um fato, que ele tinha estado na tal cidade da França, assim, para visitar uma obra, que era para a preservação dos jovens. E o padre que dirigia a obra mostrou a ele instalações, uma espécie de clube católico para moços, instalações, tudo excelente. Mostrou para ele uma fanfarra, comprada com aparelhos muito bons, guardados em estojos muito bons, etc, etc. E o padre disse a ele, a Dom Chotard, o senhor veja, eu estou aqui desolado. É domingo, está aberto aqui para entrar o jovem que queira. Está inteiramente vazio. Ninguém vem porque o fato de ser católica repele. As pessoas não entram. E eu não tenho solução para o caso. Ele depois andou de um lado para o outro e foi para um estabelecimento que era do mesmo gênero, mas pobre. E ele atravessa com o padre o pátio, e o padre disse a ele, olha, eu tenho que mostrar coisa muito pobre, etc., mas não é o que eu tenho. Atravessa o pátio e vê um grupo grande de rapazes marchando dentro do pátio ao som de uma fanfarra. Mas a fanfarra era com instrumentos meio fabricados por eles, uma coisa a mais ordinária que vocês podem imaginar. O pessoal marchando com uma animação enorme, às vezes brincando, às vezes fazendo sério, etc., e passando a tarde inteira com aquilo. Ele comparou um padre com outro. O primeiro padre é um padre correto, zero como fruto de apostolado. O segundo padre era um padre de alta virtude, a graça atraía. E um que não conseguia nada com todo o seu dinheiro, e o outro que não tinha dinheiro para conseguir, não só uma insignificância, mas conseguia porque a graça de Deus habitava nele. Então ele falava de oradores sacros, enfim, de toda espécie, de gente que faz conferência, que faz uma coisa ou outra, não atrai ninguém, não empolga ninguém, etc. E ele dizia, é vazio porque há a seguinte regra, ele dava a regra. O conjunto dos ouvintes é, em geral, de um grau inferior àquele que fala. De maneira que o pastor costuma ser de um grau superior às ovelhas. Então a coisa é assim, a um padre santo corresponde, a um vigário santo corresponde um público fervoroso. A um padre fervoroso, porém não santo, corresponde uma paróquia boa. A um padre bom, mas não fervoroso, corresponde uma paróquia insuficiente. E a um padre simplesmente em estado de graça e nada mais, corresponde a uma paróquia em estado miserável. Isso vem demonstrado com uma opulência de argumentos perfeita. E eu me pus diante desse problema. Eu disse, o que ele diz para o padre é perfeito, mas todas essas razões valem para o apóstolo leigo também. E ou eu procuro santificar-me, ou eu sou um palhaço. Porque levar uma vida de nhonhô, gostosinha, agradávelzinha, não sofrer nem nada, e pensar que eu consigo fazer no mundo as altas transformações que eu quero, é um sonho. Eu levo uma vida de bobo, não consigo nada, porque não tenho o grau de fervor necessário, eu tenho que aspirar à santidade. Mas o padre punha, entre outras coisas, como condição para a santidade, o Dom Chotard punha, evidentemente, a pureza, mas punha uma virtude em relação à qual eu tinha uma incompreensão muito grande. Era a humildade.
eu sabia que é uma virtude cristã, via no Evangelho que nosso Senhor Jesus Cristo tinha sido infinitamente humilde, enfim, todo o Evangelho faz notar isto de um modo incrível, mas o fato concreto é que as pessoas que vieram apontadas como humildes eram pessoas que eram caricaturas de humildade. E me diziam que aqueles eram humildes mesmo. Então, não sei. Mas a humildade é fundamentalmente a virtude pela qual nós não procuramos atribuir a nós aquilo que pertence a Deus. E, portanto, se as nossas conversões são feitas, quer dizer, nós convertemos gente, nós devemos entender que foi Deus presente em nós que fez, não fomos nós. Um homem pode ser um ótimo pregador, um ótimo orador, um ótimo que queiram, ele não converteria ninguém. Ele só converte ou eleva ainda mais em virtude outrem, desde que ele reconheça que é Deus presente nele que está fazendo isso. O resto não adianta nada. Em segundo lugar, ele deve ser humilde em relação a quem tem o direito de mandar nele. Então ele deve gostar de obedecer, e obedecer com respeito, com amor, com submissão, com todo gosto. Mas não deve ser humilde sujeitando-se às imposições do vício, do crime, permitindo que o adversário insolente da igreja o insulte a igreja sem que ele tenha um surto de indignação, etc. Isso não vai. Aqui está o meu homem. O livro de Dom Chotard é menos do que o livro de São Luís Grignon. Mas, enfim, menos porque ele é menos. Ele sustenta um ponto muito importante, mas não tem a importância da devoção à Nossa Senhora. O livro de Dom Chotard também me calou a fundo. E sem o livro de Dom Chotard, eu teria simplesmente perdido minha alma quando eu fui eleito deputado. Jovem, de 24 anos, o mais eleito, deputado mais votado do Brasil e mais moço do Brasil, para o qual todos os olhos convergiam naquele momento em todos os meios católicos do Brasil. Era o instinto humano leva o indivíduo a ficar vaidoso. E leva, portanto, o indivíduo a começar a pensar em idiotices. Que colosso eu sou, como eu, moço assim, já consegui me impor a tantos milhares de eleitores, e como é isso, como é aquilo, etc. Começar a me contemplar a mim mesmo, meu intelecto, e essa coisa toda. Resultado viria o embriagamento de mim para comigo. Na hora em que eu ficasse posto diante da alternativa apostatar ou renunciar a ser reeleito, aí eu teria optado pela apostasia. Foi o livro de Dom Chotard que me auxiliou. Eu já contei um episódio aqui com o qual eu termino a reunião. Foi num dia, solenidade na Constituinte, os deputados iam chegando de automóvel e ao longo da rua, uma daquelas ruas do Rio, transversais da Avenida Rio Branco, eu não me lembro mais como chamava, acho que é do Vidor, qualquer coisa assim. Bem, os nossos automóveis iam entrando e os deputados paulistas de fraque e de cartola, eu também de fraque e de cartola, sozinho no automóvel tocando. Quando entramos na rua transversal que dava na Constituinte, eu não sei como, talvez por eu estar de cartola, não sei o que é, mas não era, porque outras autoridades tinham de cartola também. O oficial que comandava a tropa deu ordem de prestar continência, porque eu estava entrando. Então aquela tropa, até o fim da rua, apresentou armas. O automóvel passou devagar diante daquela tropa em continência. Eu tive uma tendência a embriagar-me com aquilo, porque eu fui toda a vida muito sensível a honras militares, sendo as honras que mais faziam sentir a grandeza de um homem. Vendo aquilo lá, eu seria levado a achar simplesmente uma delícia ver-me objeto daquelas honras. A graça despertou da minha alma a ideia, e o Dom Chotard. Reprimir imediatamente esse movimento, não olhar para a tropa que me está apresentando armas, pedir o auxílio de Nossa Senhora e fazer o propósito de renunciar a tudo isso, desde que seja necessário para a causa católica. Eu creio que nesse auditório mesmo
há muito jovem que, posto nas mesmas condições, se não tivesse lido Dom Jotá, estaria em um grave risco. Então eu conto esse pequeno episódio para compreenderem como se deve ser meticuloso nisso, e nunca consentir no movimento de vaidade. Nunca. Por menor que seja, não, não e não. Ao cabo de uma conferência, ao cabo de um discurso, ao cabo de qualquer coisa, pouco importa. Envaidecer, não. Digam o que quiserem de elogios, batam as palmas que entenderem, a gente não presta atenção nas palmas, sai natural, não sai com aquela cara de humildade besta, sai natural como é. Mas com muito mais medo de ficar orgulhoso do que ficar humilde besta. Porque o humilde besta ainda tem suas atenuantes e pode ir para o céu. Um orgulhoso não vai. Bem, esse foi Dom Jotá. Eu queria dizer alguma coisa também a respeito das Confissões de Santo Agostinho e a respeito de um livro de direito natural de um autor italiano do século passado chamado Taparelli d'Azeglio. Eu gostei enormemente desse livro e preciso explicar alguma coisa a respeito dele. E o livro de Monsieur de la Suze, a Conjuração Anticristã. Esse conjunto de livros eu li naquele tempo. Foram livros todos eles providenciais, mas deles eu falarei muito mais rapidamente. Eu me estenderei mais sobre o livro da confiança. Depois retornaremos o fio das coisas de minha vida. Até que